vidas, trazendo água para a cidade de São Paulo. E assim são as bênçãos de Deus sobre nós, nossa alegria de estarmos juntos. Vou pedir para você pegar o seu boletim e vamos ler juntos o primeiro texto bíblico que está aí. Todos pegaram? Leiamos. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Hoje é o dia da Bíblia, o dia que nós lembramos a importância das Escrituras Sagradas. Lembramos como Deus nos abençoou de termos muitas possibilidades de conhecermos a palavra de Deus. Por isso estamos falando das Escrituras, lembrando esse mês de dezembro, Natal, celebramos tudo junto, é uma alegria de Deus para as nossas vidas. E nós vamos cantar neste momento o hino 217, é a Bíblia Nossa Luz. Esse hino a igreja não conhece ainda, mas a Silvia e a Cristina já tocaram e já deu para vocês se identificarem um pouco com o hino. Eu vou pedir para elas tocarem uma vez, depois a gente já começa. Hoje eu vou contar muito com a participação dos irmãos. Foram distribuídos uns papéis contendo algumas curiosidades bíblicas. Eu quero chamar 5 voluntários para virem aqui à frente e lerem essas curiosidades, cada um com a sua. Então, os primeiros 5 voluntários, quem são? Muito bem, pode vir aqui. Muito bem, pode vir, não tem problema. Se passar um pouquinho no próximo, a gente vai fazendo. Vem aqui na frente, no microfone. Nós vamos ler essas curiosidades, tudo para que você fique informado sobre várias informações a respeito das Escrituras, algumas muito interessantes, apenas nem tanto, mas é bom a gente conhecer, e é bom a gente conhecer. Pode ler. A Bíblia Sagrada foi dividida em capítulos no século XIII, entre 1234 e 1242, pelo teólogo Stephen Langton, então bispo de Canterbury, na Inglaterra, e professor da Universidade de Paris, na França. A curiosidade que a Priscila tirou foi assim, ó.
O versículo que se encontra no centro da Bíblia está em Salmo 118, 8. Isso, agora eu vou ler. Na ordem bíblica, o primeiro salmo encontra-se em 2 Samuel 1, de 19 a 27. Uma elegia de Davi em memória de Saul e seu filho Jonatas. A primeira tradução da Bíblia em português foi em 1753, por João Ferreira de Almeida, em 3 volumes. Em volume único foi em Londres, em 1819. A Bíblia foi traduzida e publicada mais do que qualquer outro livro na história. O livro da Bíblia mais traduzido é o Evangelho de Marcos, talvez por ser o mais curto dos 4 evangelhos e por trazer um relato cheio de ação e respeito da vida e dos ensinamentos de Jesus. Marcos está disponível em cerca de 900 línguas. João Ferreira de Almeida é um nome que aparece nas nossas Bíblias, como tradutor da mesma, nas várias traduções, muitas atualizações, correções e tudo mais, mas é sempre fiel à palavra de Deus. Bom, João Ferreira de Almeida nasceu por volta de 1628 em Torre de Tavares, Portugal, e morreu em 1691 na cidade de Batávia, atual ilha de Java, Indonésia. O que se conhece da vida de Almeida está registrado na dedicatória de um de seus livros e nas atas dos presbíteros de igrejas reformadas, calvinistas, do sudeste da Ásia, para as quais trabalhou como pastor, missionário e tradutor durante a segunda metade do século XVII. Há traduções antigas em que ele é apresentado como padre. Tem uma outra curiosidade aqui. Adão não teve sogra. E umbigo? Sogra a gente tem certeza que não tem, mas umbigo fica a pergunta. Irmãos, vamos cantar ao Senhor, louvar o nome de Deus. Enquanto a equipe se prepara aqui, eu vou pedir para você ficar em pé, dê um abraço no seu irmão, veja se alguém está conosco que nos visita hoje, dê um abraço caloroso. Vamos começar louvando ao Senhor com as nossas vidas, com o amor fraternal e a comunhão que Ele nos permite viver.
Senhor e ver de fato que as promessas dele, a sua palavra se cumpre aqui, e não só na igreja, né, mas nas nossas vidas, porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, a cada dia. E como é bom poder saber que isso é uma realidade. Você viver, você ouvir isso, você ler isso é uma coisa, mas você presenciar na sua própria vida, que todos os dias que você acorda, você já percebe, realmente isso aqui Deus já me livrou de alguma coisa. Deus continuou me amando. Ter essa certeza é muito bom. E quando a gente canta essa música, Renova-me, a gente pode cantar com a plena certeza de que isso é verdade. De que isso não é apenas algo escrito ali num livro, mas isso é real nas nossas vidas. Então isso é muito bom, a gente poder cantar uma coisa que a gente vive. E vamos cantar isso com bastante alegria, então, agradecendo ao Senhor, porque Ele tem renovado tudo sobre as nossas vidas. Vamos apresentar as nossas vidas ao Senhor, aqueles por quem temos orado. Então coloque a sua vida diante de Deus. Talvez o mais importante é a gente lembrar a mensagem
do cristianismo. Deus é um Deus santo, digno de ser louvado e adorado. E nós, pecadores, precisamos estar dignos diante dele para oferecer verdadeira honra e glória. Então não é possível que haja pecado nos nossos corações, nos apresentemos a Deus de forma mundana, baseados na nossa carnalidade, nos nossos sentimentos, mas é importante que nós estejamos santificados por Deus, arrependidos, de corações lavados, cheios da presença do Espírito de Deus, para uma verdadeira adoração ao Senhor. Então vamos orar assim, pedir que Deus trabalhe nas nossas vidas, traga a sua santidade, o seu amor, a justificação em Cristo Jesus, e pedir que da mesma forma essa bênção e essa graça de Deus que alcançou a nossa vida alcance muitas vidas. Então ore, apresente também a vida de alguém ao Senhor neste momento, que você gostaria que o lavar regenerador de Cristo Jesus chegasse até ele, até esta vida, que ela possa alcançar essa graça de Cristo, que a palavra de Deus também chegue no coração. Vamos orar ao Senhor neste momento. Ó Deus, confiamos em Ti de uma maneira muito singela. Às vezes nem pensamos, mas quando deitamos na nossa cama, deitamos com a certeza de que no dia seguinte o sol continuará lá e a terra continuará sua rotação, e a luz do sol nos alcançará, um novo dia começará, e assim as esperanças vão se renovando a cada manhã. Assim, ó Deus, nós esperamos que a vida vai continuar, e algumas coisas que nós sonhamos ainda, nós vamos chegar a alcançá-las. E assim, ó Deus, vamos continuando dia após dia. Mas quando pensamos mais focados, quando lembramos de quem o Senhor é, quando pensamos no Teu incrível amor derramado por nós, quando pensamos há mais de 2000 anos atrás, que Cristo Jesus revelou-se a nós, veio andar entre nós. Ó Deus, o Teu amor foi muito grande, muito especial para as nossas vidas. E nós não queremos que este amor seja apenas algo do dia a dia, banalizado e tratado com desdém, mas queremos avaliar este amor em nossas vidas. E avaliar se em nós alguma coisa que vai contra o Senhor, que vai contra este amor. Avaliar se as nossas vidas têm dignificado o Teu nome, a Tua obra e a Tua pessoa. Queremos avaliar, ó Deus, se as nossas vidas têm trazido honra a Cristo Jesus como Salvador das nossas vidas e como Senhor da Tua igreja. Ó Deus, então recebe-nos na Tua presença com o Teu tratamento, com o Teu amor, com o perdão que vem do Senhor para lavar as nossas almas, os nossos corações, trazer santidade do Espírito do Senhor para nós, trazer-nos diante da Tua presença como homens e mulheres purificados diante do Senhor, tratados por Ti, amados e perdoados pelo Senhor. Nós queremos amar muito mais a Ti, não queremos amar o pecado, não queremos que ele faça parte da nossa vida. Assim como queremos, ó Deus, que as Tuas manifestações alcancem outras vidas, queremos que através de nós o Evangelho de Cristo chegue a outras pessoas também. Queremos que a Tua palavra, a Tua revelação alcance outras vidas e elas saibam que só Jesus Cristo é o Senhor. Que o Senhor administre o Teu amor para todas as pessoas que estão perto de nós através das nossas vidas. Que as nossas palavras testemunhem, que as nossas ações testemunhem, que os nossos pensamentos e as nossas decisões testemunhem também de Cristo Jesus, do Seu amor e da Sua obra sobre as nossas vidas. Também, ó Deus, pedimos que toda a Tua misericórdia alcance a vida dos necessitados, aqueles irmãos que estão doentes, que continuam seus tratamentos, esses que o Senhor tem tratado e cuidado, como recebemos a mensagem, ó Deus, da irmã Sônia Machado, que o seu tratamento foi uma bênção, que ela está curada, que o Senhor completou todas as coisas. Nós agradecemos a Ti, porque o Teu amor é inconfundível. Nós podemos ver as manifestações do Senhor a nosso favor. O Senhor agiu em nosso favor com Teu amor. Pedimos que este amor continue alcançando todas as vidas que precisam de Ti, os que estão fracos, os que não amam tanto ao Senhor ainda, os que ainda têm pecados escondidos nos seus corações, aqueles que têm reservado espaço, tempo também para se dedicar a outras coisas que não agradam ao Senhor.
Ó Deus, abençoa todas estas vidas, aqueles que estão longe de nós, ó Deus, pelo trabalho, pelas viagens, por outras oportunidades. Que o Senhor abençoe também a cada um deles, que logo possam estar conosco novamente. Que a tua bênção assim alcance as nossas vidas, as nossas famílias. Oramos agradecidos e com fé em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Os irmãos podem sentar-se. Nós vamos juntos cantar o hino 429, A Ti seja consagrada a minha vida, continuando a nossa devoção ao Senhor, nossa adoração, e assim também teremos a oportunidade de dedicar não só as nossas vidas, mas também os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. E logo depois do cântico e das entregas, eu vou pedir para o irmão Evandro orar ao Senhor e agradecer os dízimos e ofertas. Oremos, igreja. Senhor, nós agradecemos as ofertas que foram depositadas e pedimos que o Senhor nos oriente onde e como gastar esses valores, Senhor, e que não nos deixe faltar esses valores em prol da aplicação da Sua palavra, Senhor. Amém. Vou pedir mais voluntários que pegaram um papelzinho das curiosidades bíblicas para virem aqui. Mais 5 pelo menos, 5 ou 6, para virem aqui e lerem mais curiosidades. Pode vir, nós vamos apresentar para os irmãos mais algumas coisas interessantes.
Pode ler. A divisão do Antigo Testamento em versículos foi estabelecida por estudiosos judeus das Escrituras Sagradas, chamados maçoretas. Com hábitos monásticos e ascéticos, os maçoretas dedicavam suas vidas à recitação e cópia das Escrituras, bem como à formulação da gramática hebraica e técnicas didáticas de ensino do texto bíblico. Foram eles que, entre os séculos 9 e 10, primeiro dividiram o texto hebraico do Antigo Testamento em versículos, influenciado pelo trabalho dos maçoretas no Antigo Testamento. Um impressor francês chamado Robert Etienne dividiu o Novo Testamento em versículos no ano de 1551. Etienne morava então em Gênova, na Itália. Salmo 118 é o capítulo que está no centro da Bíblia. Há 594 capítulos, antes e depois do Salmo 118. O Salmo 119 é o mais longo da Bíblia. É um acróstico. Os 176 versículos acham-se divididos em 22 seções de 8 versos cada uma, correspondendo a cada uma das letras do alfabeto hebraico. Elias teve o privilégio de comer uma refeição preparada por um anjo. A Bíblia inteira foi escrita num período que abrange mais de 1.600 anos. Até dezembro de 2010, era possível encontrar a Bíblia completa ou em porções em mais de 2.527 línguas diferentes. O sábio Salomão deixou mais de 3.000 provérbios. A palavra Bíblia vem do grego através do latim e significa livros. Agora eu preciso de outros 8 voluntários. Quem não veio aqui à frente, agora eu preciso de 8 voluntários, exatamente 8. Quem pode me ajudar? Quem não veio aqui à frente ainda, que pode me ajudar, levante-se, vem aqui. Vamos contando 8 voluntários. Temos 2, 4, 5, 6. Faltam 2 ainda. Pronto, agora temos 8 voluntários. Dezembro de 2003 e ainda conta com uma biblioteca com um acervo com mais de 17.000 obras relacionadas às Escrituras Sagradas. Espera um pouquinho, Ney, espera um pouquinho. Tudo bem? Todos estão com as suas Bíblias? Cada uma dessas Bíblias tem uma versão diferente. Agora vem a tarefa dura para eles aqui. Eles vão ter que descobrir que versão é essa Bíblia e depois vão ler para a gente, nessa versão, o texto que está aqui, que é o de 2 Timóteo 3, versículo 16, que está aí no nosso boletim. Então, 2 tarefas, né? Tem que achar a versão e depois ler o texto. Mas eu vou tentar ajudar um pouquinho aqui, porque às vezes a pessoa não está muito bem experimentada, né? Nós vamos ajudar um pouquinho. Pega a sua Bíblia aí para você ver que versão ela é. Você sabe ver isso? Lá nas primeiras páginas da Bíblia tem uma explicação do texto bíblico. Fala qual é a impressora ou a editora, fala que ano foi e fala a versão dessa Bíblia. Então nós vamos descobrir cada uma dessas versões.
É versão Almeida, século 21. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Eu estou com a NVI. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Nova tradução na linguagem de hoje. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. A minha é a Bíblia Judaica Completa. Diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e valiosa para ensinar a verdade, convencer do pecado, corrigir erros e treinar no viver correto. Almeida, revista e corrigida no Brasil. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Tradução King James atualizada. Toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. A Bíblia, Almeida, revista e corrigida, 4ª edição. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Bíblia em linguagem contemporânea, a mensagem, por Eugene Peterson. Meu texto está em Juízes 5. Cris, lê pra gente 2 Timóteo 3,16, na sua versão. Isso. Mas 2 Timóteo? 2 Timóteo 3,16. Aqui não tem o número. Tá no meio. Não, tá aqui, mas não tem o número aqui. Não há nada como a palavra de Deus escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Cada parte da Escritura é inspirada por Deus e útil de um modo ou de outro, para mostrar a verdade, denunciar nossa rebelião, corrigir nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus. Por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. Muito bem. Pode ler na sua versão, que ainda não tinha aqui, né? Pode ler sim. Bíblia da Viva. Toda escritura nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Ela é o meio que Deus utiliza para nos tornar bem preparados em todos os pontos, perfeitamente habilitados para toda boa obra. Muito bem, o que nós estamos vendo então são as várias versões nas traduções bíblicas. São maneiras diferentes de traduzir e com critérios diferentes, às vezes com intenções diferentes. Um texto é bem literal, traduzindo o mais próximo possível das palavras originais,
para um estudo mais aprofundado de como foi escrito. Outro texto, às vezes, é bem distante do original, mas fica mais próximo do leitor, para ele entender o que é que o autor quis dizer dentro do nosso contexto. E assim são as várias traduções das Escrituras. Uma coisa muito interessante, que até a Silvia estava contando para mim, que a Bíblia sempre foi um dos livros mais vendidos, mais traduzidos, e agora parece que está em segundo lugar, porque nós temos essa novidade, que a Bíblia agora é colocada no celular. Então, mais do que comprar a Bíblia, a gente baixa a Bíblia, né? Então agora a gente não fala, pegue a sua Bíblia, né? Abra a sua Bíblia, a gente diz assim, acesse a sua Bíblia, né? E os aplicativos que a gente tem no celular tem várias versões. Você vai ler a Bíblia no celular, encontra várias dessas versões, você pode escolher que versões, e tem outras línguas também, outras versões. Você tem alguns textos bem próximos dos conhecidos como originais, em hebraico, em grego, em alemão, tem assim uma facilidade incrível. E também temos até dentro desses aplicativos inários. Então você pode ver que às vezes a gente, em vez de cantar olhando para lá, a gente abre o inário e fala, o pastor está mandando mensagem na hora da música. Mas é que a gente está acessando o aplicativo e cantando junto com os irmãos com essas facilidades. Muito bem, deu para ter uma noção de como funciona, de várias versões, de que todas elas não se contradizem, elas reforçam uma a outra e se completam dentro desses critérios. Que bênção para nós essas várias versões. Muito obrigado, irmãos. Por favor, deixe a Bíblia aqui em cima para mim. E nós vamos continuar nosso culto ouvindo... Não, depois. Nós vamos ouvir agora o dueto da Vânia Pellegrini e da Silvia Pereira, com a participação da irmã Cristina Correia. Irmãos, vocês devem estar estranhando a gente aqui na frente hoje, né? E eu vou falar para vocês uma coisa que a Vânia não sabe. É muito bom ter a Vânia de volta aqui no nosso meio, apesar da gente saber por que ela está aqui e a situação tão difícil que ela está passando na família dela. Mas ela mexeu comigo sem saber, porque há 2 semanas atrás eu cheguei para ela e falei, olha, Vânia, vamos cantar qualquer dia na igreja? Claro que sim. E isso mexeu tanto comigo, porque eu fiquei pensando que às vezes a gente tem alguns probleminhas, né? E não vem na igreja, e não participa, e não trabalha mais, e não pega cargo, porque eu estou com um problema. Isso mexeu muito comigo. E ela me ligou, vamos marcar ensaio. Eu falei, tudo bem. Aí eu falei com o Wesley falou, pode ser domingo? Aí eu falei, é de Deus, então vamos. E nós escolhemos uma música, continuando a programação natalina, que é muito conhecida, que o coro vai cantar hoje. E como nós cantamos há mais ou menos 18 anos atrás juntas, nós estamos meio destreinadas, vocês podem ajudar a gente a cantar junto? Tudo bem? Realmente eu não sabia que a Silvia ia falar tudo isso. Obrigada. E então eu quero pedir, irmãos, primeiro eu quero dizer que eu acredito em milagres. E o Reinaldo está vivo porque Deus é milagroso. E eu quero agradecer que vocês oraram mesmo pelo Reinaldo. E eu quero colocar, já que eu tive essa deixa, né, me permita, pastor, orem por ele ainda. Ele está bem. Eu digo a ele que ele não está doente, mas ele tem a barriga aberta, ele tem 2 fístulas por onde sai o intestino. E nós só podemos ir embora para nossa casa se essa lesão diminuir, se ele usar um outro sistema de bolsa, se eu puder fazer essa troca sem o home care. Eu costumo não alterar muito as coisas, mas tem sido bastante difícil para nós. Rebeca tem sofrido porque está longe da escola original. Então, orem por nós, tá? E muito obrigada por tudo que vocês já fizeram. E eu me sinto na minha casa. Vamos lá?
fez te ajoelhar. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Cada um lê na sua versão. Talvez você, em vez de abrir, acessou a sua Bíblia. Mas vamos ler o capítulo 7, e eu vou ler na revista e corrigida, que diz assim: E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando a eles, junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe concedas isto, porque ama nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isso, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Irmãos, que bênção, que impressionante a fé deste homem lá em Cafarnaum. Cafarnaum tem a chamada Sinagoga Branca, construída de uma construção muito importante, de uma pedra que não existe na localidade. Ela foi levada para lá para construir uma sinagoga muito grande, muito bonita. Mas nessa época aqui, Jesus está passando por aquela região, e esse centurião então tem um servo a quem muito ele estima. Não era seu filho, mas eu achei interessante, um homem tão importante, acostumado com a autoridade, como ele mesmo cita, quem tem muitas pessoas debaixo da sua autoridade, tem uma estima por um dos seus servos. E ele então, sabendo que Jesus estava lá, não quis ir até Jesus diretamente, mas pediu que algumas pessoas o representassem. Mas o que mais importa aqui, nesta passagem, para o estudo de hoje, sobre a palavra de Deus, foi que tanto Jesus indo em direção a ele, e Jesus sabia de todas as coisas, mas Jesus foi, e todos o acompanhavam. Depois ele recebe outras pessoas desse centurião, que diz com a sua fé: olha, Senhor, se o Senhor disser uma palavra apenas, o meu criado será curado. Está no versículo 7. Isso foi o suficiente para Jesus se maravilhar, para Jesus testemunhar dessa fé, e para Jesus continuar as suas tarefas sem ter que ir até a casa dele. Jesus gostava muito de se manifestar, mostrar que ele era Deus, que ele era o Messias, o ungido, que ele era que detinha a autoridade e o poder sobre todas as coisas. Ele gostava, ele ia até as sinagogas nos sábados, ele foi ao templo, e várias vezes ele manifestou diante de muitas pessoas o seu poder. Mas nesta vez ele preferiu então chegar no meio do caminho, recebendo aquela palavra de fé. Pronto, está concluído. Jesus não disse nada aqui no texto, não aparece nada que Jesus tenha dito, mas os servos, quando chegaram, já encontraram aquele homem que estava enfermo, agora curado e sarado. Que bênção que é a palavra de Jesus. Aqui tem uma informação importante sobre as Escrituras. Quando nós vamos estudar teologia, nós estudamos de alguns pontos de vista. Entendemos esse estudo como um estudo sistemático. Ou seja, nós pegamos um tema
e olhamos para aquele tema em toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse, procuramos todas as partes na Escritura que falam sobre aquele tema. Isso é diferente do que a gente chama de teologia bíblica. A teologia bíblica é o que vocês estão fazendo na IBD. Vocês pegam um texto bíblico, ou um livro, ou um conjunto de livros, e estudam todos os temas que aqueles livros ensinam. Deu para perceber a diferença? Então, sistemática é quando eu pego um tema e procuro aquilo na Bíblia. E o que a gente chama de teologia bíblica é quando eu pego um trecho das Escrituras e eu estudo o que aquele texto está ensinando. E quando a gente percebe no estudo das Escrituras, na teologia, um dos temas que a gente trabalha em estudos da teologia sistemática é a revelação de Deus. Como Deus se revelou. Uma das maneiras que a própria Escritura diz é através das coisas criadas, tendo se manifestado através das coisas criadas. A gente tem isso lá em Romanos 1, por exemplo, a gente tem isso lá no Salmo 19, Deus criou as coisas, e ali o homem pode encontrar as manifestações de Deus, a revelação de Deus. Uma coisa muito importante sobre revelação. A revelação me lembra muito quando antes das máquinas digitais e dos celulares, a gente tinha que comprar o filme para tirar fotografia. Então você colocava o filme dentro da máquina fotográfica, tirava a fotografia e depois mandava revelar, porque aquilo estava em oculto, eu não sabia o que tinha lá, mas depois da revelação eu descobri, olha, foi isso que apareceu na fotografia. Esse é o sentido de revelação. Só que tem uma coisa também importante na ideia de revelação. Quando você sentado aí, tira uma fotografia daqui da frente da igreja, e aí tira a foto do pastor pregando aqui na frente, e você mostra para uma pessoa, um amigo seu, diga, olha a minha igreja, ele pergunta, mas como é a parte de trás da igreja? Você pode explicar para ele, mas não tem nessa fotografia, não é verdade? Isso é o problema da revelação, que ela mostra algumas coisas, mas não mostra todas as coisas. E algumas coisas, e muitas coisas sobre a vida do ser humano, sobre a vontade de Deus para o ser humano, está tudo aqui. Mas algumas coisas nós queremos descobrir que a Bíblia não revela. Eu quero descobrir mais coisas sobre Deus e Ele não se revelou com relação a isso. Então tem coisas que eu não descubro sobre Deus. Tem coisas que não foram apresentadas. Ou como diz, por exemplo, um texto lá de Romanos, no capítulo 16, o finalzinho, a doxologia lá de Romanos, capítulo 16, vai falar sobre os mistérios que foram apresentados, porque no Antigo Testamento algumas coisas eram um mistério, mas no Novo Testamento elas foram reveladas. Então uma grande revelação que era um mistério no Antigo Testamento e que foi revelada é o próprio Cristo, a grande revelação. Então, agora você já percebeu que falamos de uma outra revelação chamada Escrituras, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tendo Deus falado de muitas maneiras, antigamente também falou através dos seus profetas, também é um texto bíblico. Nós vemos então que Deus se revelou pelas coisas que foram criadas, Deus revelou-se através daquilo que Ele disse aos profetas, que nós temos então nas Escrituras, e Deus tem a sua revelação máxima através de Cristo Jesus. Dessa maneira Deus se mostra às pessoas. Então quando olhamos para as Escrituras, vemos o que Deus deixou se revelar. Então lembra da fotografia, aquilo que Deus quer que nós conheçamos, aquilo que Ele mostrou para nós, que está evidente. Mas tem uma outra parte que Deus se revelou para nós, que é Cristo Jesus. E quando estamos pensando no Natal, e temos todo esse contexto do nascimento de Jesus, há uma coisa muito interessante que este centurião percebeu. O que é que Cristo realmente era? Ele percebeu, há um homem vindo aí, e se ele disser uma palavra, as coisas acontecem. Quantas pessoas andavam do lado de Jesus e duvidavam? Os próprios discípulos muitas vezes estavam meio ressabiados. Jesus disse para ele, vai lá e alimenta o povo. Mas como é que nós vamos alimentar o povo? Não sei, não tem padaria aqui. Se tivesse, não ia ter pãozinho para 5.000 pessoas. Como é que ia fazer? E Jesus fala, eu vou me entregar, eu vou morrer daqui. Não vou deixar isso acontecer. Não, eu estou aqui. Eu pego minha espada, corto a orelha, nariz, o que tiver. E Pedro disse, eu não vou deixar isso acontecer.
Assim são os momentos de dúvidas que nós vemos entre as pessoas que estavam ao lado de Jesus, que ainda não tinham percebido tudo que Jesus era. E aqui tem a fé de um homem lá de Cafarnaum, que de ouvir que Jesus estava vindo, mandou as pessoas. Ele nem precisou ir e nem disse que Jesus precisava ir. Ele não falou, precisa haver um momento místico. Ele não falou assim, se Jesus tocar, vai acontecer alguma coisa. Ele não disse assim, se eu tocar em Jesus, porque se Jesus disser tal e tal palavras, se ele fizer aquele tipo de oração, ele não tratou nada de uma forma mística. Ele apenas sabia que a autoridade estava no Cristo e não nas suas manifestações. A autoridade estava em Cristo. Ele mesmo disse, eu falo para o meu servo, eu falo para os meus soldados, eu digo para eles o que eu quero e eles vão e fazem, porque a autoridade está em mim. Da mesma maneira, esse centurião disse para Jesus, a autoridade está no Senhor, e quando o Senhor disser uma palavra só, ele será curado. Ele entendeu que era Jesus. Mas volte comigo a alguns versículos, alguns capítulos, lá no capítulo 2 de Lucas mesmo, quando os anjos estão cantando a glória de Deus, e um deles está falando com os pastores lá no campo que cuidavam das ovelhinhas. Provavelmente alguns pastores que mais retirados cuidavam das ovelhas, algumas que seriam oferecidas lá em Jerusalém nos sacrifícios, e Belém era bem pertinho de Jerusalém. Então lá estão os pastores cuidando das ovelhas. Um anjo aparece para eles e diz lá no versículo 10: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. E no verso 11: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Há 3 palavras gregas aqui. Salvador é soter em grego. Por isso que a cidade de Salvador, as pessoas que nascem ou moram em Salvador são conhecidas como soteropolitanas, porque do grego Salvador é soter. Então soter em grego, Salvador. Cristo, que já sabemos é simples em grego, é Christos ou Christos, né? Então Cristo é uma tradução simples que significa ungido, que em hebraico é Messias. A gente já traduzido para o português, Messias, em hebraico também significa o ungido. Então, tanto Messias como Cristo é um título de Jesus, não exatamente o seu nome. Nós chamamos Jesus Cristo porque incorporou-se nele que ele é o Cristo. Mas Cristo é um título que vale só para Jesus, que ele é o ungido. E por último, o Senhor, que em grego é Kyrios. E esse título Kyrios, o Senhor, só podia ser usado para Deus. E o próprio anjo está anunciando: eis que nasceu um bebezinho, pequenininho, simples, pequeno, está ali na cidade de Davi, pertinho de onde vocês estão aqui cuidando das ovelhas. Ele nasceu ali, nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, e ele também é o Senhor. Não há dúvidas para o anjo que recebeu a ordem do próprio Deus, veio dos céus, se manifestou aos pastores. Quem nasceu ali não é um simples bebê. Vocês olham para ele, lá está um bebê completamente humano, mas o que está ali é o Salvador de toda a terra, de toda a eternidade. Ele é, na verdade, o Cristo, que era o prometido, o ungido, o Messias do Antigo Testamento, de todas as profecias, porque ele é, na verdade, o Emanuel, o Deus conosco, o Senhor de todas as coisas. Aqui não é um homem que está falando, mas é um anjo enviado por Deus que está falando. E assim os pastores também creram, falaram assim: a gente precisa ir lá ver isso. E eles foram até a estrebaria, no meio dos animais, procurar um neném que estava lá na manjedoura, aquele lugar um pouquinho mais alto, onde se colocava comida para os bois e para as ovelhas, para os bichinhos comerem. E Jesus está ali, enroladinho nos panos, como o costume daquela época, todo enfaixadinho, né, todo preso, colocado ali na manjedoura. Esse pequeno nenê é o Salvador, o Cristo e o Senhor. É nesse que houve a grande revelação de Deus, a manifestação de Deus
maior do que as coisas criadas, maior do que as Escrituras, mas todas elas se completam uma na outra. Quando olhamos para as Escrituras, vemos que elas revelam o Cristo. É muito interessante quando se você caminhar comigo para João capítulo 5, os versículos 39 e 40, João 5, 39 e 40, que dizem: examinais as Escrituras, e aqui lembro que o verbo não está no imperativo, está no presente do indicativo. Por isso que algumas versões já traduzem apenas assim: vocês examinam as Escrituras, ou vocês têm examinado as Escrituras, é o que vocês têm feito. Por isso, então está no verbo presente, não é um imperativo dizendo vocês têm que fazer, mas é um indicativo: vocês têm feito isso, porque pensais que nelas está a vida eterna, mas são elas mesmas que testificam de mim, e vocês não querem vir a mim para ter vida eterna. Jesus está dizendo que a vida eterna não está no estudo das Escrituras, mas que ao estudar as Escrituras, você percebe que elas apresentam o Cristo, o Messias, o Salvador e o Senhor. Como é importante, irmãos, olharmos para as Escrituras. Você sabe, como eu, que a gente anda e as pessoas falam muito em nome de Deus. Há muitas religiões, versões, há livros sendo escritos, há pessoas falando no rádio, na televisão em nome de Deus. Mas cabe a nós termos certeza se o que eles estão dizendo é realmente o que Deus gostaria que nós ouvíssemos. Gosto muito de comprar a ideia de que prestamos atenção nas coisas que são um pouco mais importantes para nós. Você baixa um aplicativo e vem lá duas opções: concordo ou não concordo, e você olha os termos do uso daquele aplicativo e você rola páginas e páginas e fala: eu não vou ler isso. Você clicar lá em aceito, ele baixou no seu computador, no seu celular, e você sai usando aquele aplicativo. Mas quando você vai no banco e vai assinar um contrato para compra de um carro, de um imóvel, aí você já dá uma olhada com mais calma. Quando você tem uma empresa e você vai fazer um contrato de milhões, você contrata uma pessoa na sua empresa para olhar aquele contrato e ver se aquele contrato não vai te prejudicar. É a maneira como olhamos a importância das coisas. Mas eu queria que você prestasse atenção que tanto faz só aquele aplicativo que você nem leu, ou aquele financiamento no banco que você leu um pouquinho, não entendeu uma parte e assinou a si mesmo, ou esse contrato que você contratou alguém para olhar. Todos eles significam o seguinte: que quando acontecer alguma coisa e você não concordar, mas estava naquele contrato, você não pode requerer direitos, porque estavam ali e vai acontecer daquele jeito. É exatamente com as Escrituras. Não importa o que eu pensei, não importa o que eu olhei e falei assim: mas eu achei tão bonita essa passagem, eu entendi dessa maneira. Importa o que ela realmente queria dizer. Por isso, importa muito que haja um estudo das Escrituras, um amor dedicado à palavra de Deus, um amor que foi dado por Deus mesmo, com a preocupação: eu quero que vocês saibam o que ela é, eu quero que vocês entendam as partes que eu me revelei, eu quero que vocês vejam o que eu estou colocando para vocês, para que isso traga ânimo para a vida de vocês, para que vocês saibam que eu conduzo a história e que no final sobrará eu e a minha palavra, diz o Senhor. E que aqueles que creram, aqueles que andaram nos caminhos de Deus, serão abençoados. Esses experimentarão essa salvação que Jesus veio trazer no dia do Natal. Jesus não é apenas um menino bonzinho, pobrezinho, mas Ele é o que trouxe salvação. Ele é o que cumpriu todas as profecias. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Foi o anjo que falou isso. Está registrado. Mais do que ler ainda, vamos amar a sua palavra. Vamos olhar e ver uma preocupação de Deus. Eu tenho vocês como meus filhos, mas eu tenho algo a dizer para vocês. Eu tenho uma maneira de olhar, eu quero que vocês olhem como eu olho. Eu tenho uma expressão
que alcança a vida de vocês, e eu quero que vocês não percam nada disso. Por isso a palavra de Deus está aqui. Assim encerramos esta palavra, lembrando daquele homem, lá aquele centurião, que sabia o que era Cristo, sabia que apenas a sua palavra era suficiente. Você lembra de como as coisas começaram? Pela palavra de Deus, todas as coisas foram criadas. Pela palavra de Deus, hoje nós somos abençoados quando abrimos a palavra de Deus, estudamos, aprendemos e conhecemos a Deus. Então, no dia da Bíblia, eu queria muito que vocês amassem a palavra de Deus e a tivessem com respeito, como a autoridade de Deus para as nossas vidas. Como aquele homem lá em Cafarnaum dizendo a palavra de Deus, quando eu olhar para a palavra de Deus, aceitar a palavra de Deus, colocá-la no meu coração, entender as direções que Deus tem dado através da sua própria palavra e não apenas do meu entendimento. Então aí eu estou em consonância com aquilo que Deus tem feito, com o plano de Deus para a minha vida. Que Deus nos abençoe, que Deus faça crescer esse amor incrível nas nossas vidas. E assim, amando a sua palavra, nós possamos conhecer muito mais daquilo que Ele se revelou a nós. Você crê assim? Vamos orar? Feche os seus olhos então. Senhor, estamos na Tua presença, agradecidos pela Tua revelação. O Senhor criou todas as coisas, e o Senhor se mostra em todas essas coisas, mas também a Tua palavra bem específica chega até nós e completa as nossas vidas hoje. A Tua revelação maior, que é Cristo Jesus, o Emanuel, Deus conosco, fica aprovado e apresentado pela Tua palavra, e nós agradecemos ao Senhor, porque não andamos nas dúvidas, mas podemos andar na fé. E o Senhor assim continua atendendo e cuidando, assim como o Senhor fez com aquele homem lá em Cafarnaum. Nós cremos no Senhor e o Senhor cuida das nossas vidas. Nós cremos no Senhor e as Tuas promessas se cumprem nas nossas vidas. Nós cremos no Senhor e andamos nos Teus caminhos, então somos abençoados e estamos debaixo do Teu grande amor e da Tua graça. Deus, recebe a nossa gratidão ao Senhor e recebe nosso pedido bem específico, que o Senhor nos ensine, nos ajude, nos permita amar mais a Tua palavra. Abençoe a Tua igreja nesta manhã. Abençoe o que vamos aprender ainda na EBD. Abençoe, ó Deus, os professores que nos abençoam e cuidam para que nós aprendamos, que trabalham as matérias. Abençoe aqueles das editoras que trabalham escrevendo livros, estudando a Tua palavra e dividindo conosco o conhecimento, para que entendamos tudo e amemos mais ao Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra que o Senhor preservou durante tanto tempo. 2000 anos, ó Deus, desde a manifestação de Jesus. A Tua palavra já vinha sendo preservada no Antigo Testamento, e de 2000 anos para cá temos ainda a nova aliança sendo apresentada para as nossas vidas, que alcançam a nós, gentios, que agora nos tornamos a Tua igreja. Bendito seja o Senhor pelo Teu grande amor e pela Tua revelação que chega até nós. Assim louvamos ao Senhor, pedimos o amor no nosso coração pela Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Assim nós vamos ouvir o nosso pós-lúdio e em seguida a abertura da nossa EBD. Enquanto tudo se prepara, eu gostaria de lembrar os irmãos que hoje teremos a cantata Eterna Luz do Coro Ebenezer, e vou pedir que você lembre de convidar alguém, lembre de mostrar a eterna luz através dessa cantata, da palavra que será apresentada esta noite.
Comemorando, então, o Dia da Bíblia, né? Que muito perseguida, vários exemplares, milhares de exemplares já foram queimados. Milhares de pessoas não têm a oportunidade de tê-la nas mãos, igual a gente tem. Na verdade, em diversas versões, né? A gente tem uma série de possibilidades aqui no Brasil. Nós temos que agradecer a Deus por isso, assim como nós fizemos nesse momento. Hoje, comemorando o Dia da Bíblia, a gente vai fazer algo diferente. Então, vou pedir para o Wesley vir aqui e a gente vai trabalhar os livros da Bíblia, mas de uma maneira um pouco diferente. Vamos trabalhar um pouco diferente. Algum irmão tem algum recado a dar? Rapidinho. Já estamos em cima da hora. Irmãos, sábado que vem nós vamos reapresentar a cantata do coro masculino lá na igreja de Arthur Alvim, na igreja da Joyce e do Paulinho. E eles estão esperando a gente ansiosamente, estão fazendo até uma surpresa para nós. Então, o que eu preciso são duas coisas. Primeiro, que ninguém falte no ensaio de quinta-feira. E a segunda coisa é que as pessoas que vão com a gente estejam aqui na porta da igreja às 17h30. E quem sabe ir, venha com o seu carro também, porque pessoas como eu precisam seguir alguém. Então, sábado, 17h30, nós vamos sair daqui da porta da igreja. Bom dia. Nós já encerramos os trabalhos das mulheres cristãs esse ano, mas hoje às 17h45 nós teremos o culto da Bíblia Branca, da Aline, daquele jovem casal que está ali atrás. Pode ficar em pé, Aline? Então, estão todos os irmãos e as irmãs convidadas para este culto. Obrigada. Irmãos, eu sou prova de como a EBD fez e faz diferença na minha vida. E lembro, quando era criança, né? Na nossa sala, como que funcionava, como que era. E era bastante brincadeira também, mas muita coisa séria. E uma das coisas sérias que ficaram registradas na minha memória foram os livros da Bíblia. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Hoje, então, nós faremos uma dinâmica para ver quem que sabe isso daí. Então, eu espero que não fique feio, hein, irmãos? Ó, as crianças aqui, ensaiadinhas, bonitinhas, vocês também têm que saber. Então, vamos ficar de pé. Vamos lá. Os meninos vão ensinar, hein? Não sou eu, não. Os meninos que vão ensinar. Cada vez vai ficar mais difícil, quero só ver. Gênesis, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis e Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, os 39 livros, então, do Velho Testamento a questão. Vi bastante gente cantando, mas também, né,
tudo escrito, tá fácil, tá bonitinho. Agora a gente vai cortar um pouquinho. Irmãos, eu tô olhando daqui, hein? Olha, misericórdia, hein? Eu quero só ver, ó. Tem alguns que já não estão aparecendo. Vamos ver quem que sabe. Daniel, o que você viu aí do pessoal? Você acha que o pessoal tá sabendo bem ou não? Mais ou menos? Não, eu acho que tem gente que tá cantando errado. É mesmo? Tem coisas que não tem letra. Você acha que já dificultou um pouquinho não ter alguns livros? Mas dá pra ficar mais difícil. Dá? Dá. Será que dá pra ficar mais difícil aí? Dá. Vamos ver se dá pra ficar mais difícil? Nossa, só tem 3 pontinhos agora. Vamos ver, vai lá. Você, Mateus, o que você olhou agora? Ficaram nos 3 pontinhos. A igreja foi bem? Mais ou menos. Já ficou um pouco mais difícil, né? Mas será que dá pra dificultar ainda mais? Dá? Dá. Então solta aí, ó. A última vez, hein? Quero ver o que vai sobrar. Tem que sobrar bastante coisa aí, né? Porque senão vai todo mundo estar mais do que convocado pra vir pro EBD. Certo? Vamos lá. Salmos, Provérbios, Eclesiastes.
sobrou, né? Parabéns para os meninos, legal. E é uma bênção mesmo poder contar com os nossos ensinos, nossos professores. Graças a Deus essa igreja é muito forte nisso. E a gente tem que aproveitar, né? Porque isso só faz bem pra gente, estudar a palavra de Deus. Dispensados então para o cafezinho rápido e já vamos para as salas. Espero que da próxima vez não sobre só Apocalipse, irmãos.